Hoje eu vou falar de um assunto super interessante, mas muito importante. Muitas vezes você está em casa, cansadinho ou cansadinho demais, anda estressado, está com falta de libido e não entende o porquê. Pois você vai descobrir isso comigo hoje. Você está com falta de hormônio ou está com alguma disfunção nele. Mas por que falar desse assunto num quadro de imagem? Porque a imagem é algo que a gente reflete de dentro para fora. E se você não está bem e não está de olho no seu bem-estar, não tem imagem para você mostrar para ninguém. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje a doutora Suzy Kelly Lisboa Barbosa, que é uma endocrinologista, que vai discutir um pouquinho sobre esses temas. Oi, doutora Suzy, queria agradecer em primeiro lugar a sua presença aqui e falar que eu estou muito feliz de poder entrevistá-la. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão em casa como que a falta de hormônio pode trazer tantos sintomas ao nosso corpo. Bem, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão comum no consultório e tão comum na vida das pessoas. Realmente, hoje em dia, com a vida agitada que nós levamos, a gente acaba tendo alguns sinais e sintomas que são confundidos como cansaço desse dia a dia estressante. O que seria a dificuldade de dormir, o que poderia ser um cansaço para fazer as atividades habituais, é aquele indivíduo que fala que acabou de acordar e mesmo assim se sente fadigado, cansado. Alterações que podem repercutir para a unha, cabelo, para a questão da massa magra, massa muscular. Isso tudo pode significar nada mais, nada menos que dificuldade da produção hormonal ou diminuição dessa produção hormonal. Doutora Suzy, a gente estava conversando antes de iniciar o bloco e você estava me contando que a alimentação incorreta também pode ocasionar essa disfunção hormonal. Queria que a senhora explicasse um pouquinho isso. Sem dúvida, a alimentação é um recurso que é o nosso combustível, né? Então eu costumo brincar, mas é uma verdade, ninguém vive de luz, de sol, de água. A gente vive também e de comida, e comida boa. E comida com qualidade é isso que a gente precisa. Se essa alimentação não é feita de uma forma equilibrada e balanceada, eu posso ter como consequência a diminuição dessa produção hormonal ou a falta dessa produção hormonal. Então, intrinsecamente ligado um bem-estar é você ter uma alimentação saudável, não retirar alimentos, é aquilo que eu costumo brincar no consultório. Não existe na Itália pessoas com sobrepeso ou obesidade, o que significa dizer que podemos comer um macarrão, mas com elegância. A quantidade que vai ser ingerida tem que ser adequada para esse combustível entrar no nosso organismo e não ser metabolizado para gordura. E atividade física, ela está relacionada também a essa produção de hormônio ou não? Sim, é interessantíssimo e quando a gente fala de hormônio, nós temos vários hormônios que são induzidos à sua liberação quando a gente faz o exercício físico. Então, hoje em dia, existe uma denominação que a gente fala que é janela anabólica, ou seja, do período que você fez atividade física até 8 horas da manhã, até 9 horas da manhã, você tem um período de tempo que pode evoluir de 4 a 6 horas em que vários hormônios, como o GH, os hormônios anabólicos, a testosterona, são produzidos em maior quantidade para que possa ajudar o nosso organismo na reparação dessa atividade física. E bem-estar, obviamente, que são as endorfinas. Quem faz atividade física normalmente está endorfinado, que eu digo, está prazerosamente bem com a vida. Eu queria, por último, que talvez os homens aí em casa devam estar pensando que estão fora desse problema, que é um assunto totalmente feminino. É isso mesmo ou eles também sofrem desse problema? Sem dúvida alguma. Talvez a gente tenha, como já estamos habituadas a ir ao consultório médico, talvez as mulheres possam notar um pouco mais essas queixas. Mas sem dúvida alguma, os homens também podem ser acometidos dessas disfunções hormonais. Quando falamos de disfunções, pode gerar desde uma diminuição dessa produção hormonal até a falta hormonal. E isso pode ocorrer também em homens pelo fato dessa vida estressante que levamos. O cortisol, o hormônio do estresse, ele pode ser produzido nessas situações em grande quantidade. E esse excesso do cortisol leva a um desequilíbrio no dia a dia, que, como falamos, fadiga, cansaço, ganho de peso também. Em outros casos, a gente tem até um aumento do apetite nessas situações por esse desequilíbrio hormonal. Doutora Suzy, para fazer o diagnóstico disso, é tudo muito simples, é feito por exame de sangue, para que a nossa telespectadora e o telespectador não fique preocupado em casa. É extremamente simples, isso a gente consegue fazer essa avaliação através de um exame de sangue, em que a gente inclui toda a parte hormonal, ou seja, quantificamos essa produção hormonal, se ela está adequada, e no segundo momento também a questão metabólica, ou seja, o colesterol, a glicemia, todos esses aspectos são investigados numa primeira avaliação.
e, consequentemente, a definição se existe alguma doença, patologia e como poder tratar e trazer a melhora para essas pessoas. Bom, então, hoje a gente viu o quê? Atividade física, uma boa alimentação, exames periódicos são super importantes para que a gente tenha qualidade. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo da gente mesmo. E a primeira pessoa que deve estar nos nossos planos é a gente. A gente precisa se cuidar para ter realmente qualidade de vida e uma boa imagem. Um beijo para você e espero você no próximo programa.